Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. GR Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Hoje, recebendo aqui um dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, o nosso amigo José Ferreira da Cruz Neto, carinhosamente conhecido como Netinho, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Meu amigo Neto, boa noite, tudo bom? Boa noite. É um prazer ter você aqui na bancada do nosso bate-papo semanal. Se apresente ao nosso público que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Fique à vontade, Neto. Boa noite, JC. Boa noite, Fernando Marreca. Boa noite, nossa amiga aqui, S. Bandejão. Meu pai que está aqui presente, Chiquinho Zé Buraco. Me chamo José Ferreira da Cruz Neto. Tenho 32 anos, casado, tenho 2 filhos. JC, sempre uma honra estar aqui hoje, participando do seu programa. Desde já parabenizar pela iniciativa. Eu sou suspeito de falar de você, né, que fui um grande admirador sempre. Você é um cara muito inteligente. E, mais uma vez, parabéns pelo seu programa. Eu que agradeço, Neto, por você estar aqui hoje nesse programa. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Netinho, por que você deseja ser reeleito conselheiro tutelar? Fale um pouco da sua experiência no trabalho com crianças e adolescentes. Fique à vontade, Neto. JC, a ideia de conselheiro tutelar, no outro processo seletivo do conselho tutelar, foi da minha família. Na época, minha família incentivou. E aí, graças a Deus, eu ter entrado nesse processo, deu tudo certo. Eu fui bem sucedido na eleição passada. E aí, devido ao trabalho que a gente vem sendo feito durante esse colegiado, eu decidi continuar contribuindo aí na defesa da garantia de direitos da criança e adolescente. Respondido, Neto. Vamos para a nossa segunda pergunta. Neto, muitas mães procuram o conselho tutelar e outros órgãos porque os seus filhos não lhes obedecem. E muitas vezes, Neto, a família não sabe o que fazer. Qual o papel do conselheiro tutelar nesses casos? Fique à vontade. JC, que ótima pergunta. Geralmente lá no conselho tutelar a gente recebe muitas mães que às vezes perdem o controle do filho. Mas assim, muitos já escutaram da gente, né? Até em algumas entrevistas, que o conselheiro tutelar, ele não é polícia de criança, que ele não é babá de criança, porém
quando essa mãe vem pedir esse pedido de socorro, a gente analisa o caso. A mãe, tem alguns casos que a mãe vem por uma finalidade, nós, por entender e saber, a gente já encaminhou mães que têm alguma dificuldade com o filho. Aí é perceptível que aquela criança está necessitando de um acompanhamento, seja ele psicológico, seja ele na área de um trabalho de fortalecimento de vínculos. Então, JC, muitas vezes, o Conselho Tutelar também, ele trabalha com informações. Às vezes a gente fala, o Conselho Tutelar só trabalha encaminhando, requisitando serviços na área de saúde, educação. Porém, também, lá no Conselho Tutelar tem um trabalho de informação, que essa informação hoje, ela ajuda a fomentar políticas públicas, tanto na área, tanto no âmbito municipal, federal ou governamental. Neto, o conselheiro tutelar em Xique-Xique tem sofrido muitas críticas. Segundo algumas pessoas, os candidatos apenas se candidatam interessados somente no salário. O que você tem a dizer sobre essas críticas? JC, muito se passa pela informação. Geralmente, o pessoal que vai no Conselho Tutelar, ele vai a fim, às vezes, de um assunto ali que é benéfico para aquela família. Às vezes vai um pai que infelizmente brigou com a mãe, quer que a gente passe a guarda. Infelizmente, o Conselho Tutelar não tem essa atribuição de passar a guarda para o pai ou para a mãe. Muitas das vezes vão procurar um trabalho que não é da atribuição do Conselho Tutelar. Haja vista que nosso colegiado, nesse mandato, fez vários trabalhos de conscientização, tanto na rádio como as palestras, para justamente orientar a população, até para na hora de cobrar, a população saber em que órgão ela cobrar. Porque às vezes, como a gente recebe muitas reclamações de crianças de ruas, da questão também que eu acho que é uma pergunta que vai vir futuramente, de bares, e não é atribuição do Conselho Tutelar. E por isso, o pessoal às vezes confunde. Ele acha que o conselheiro tutelar é para estar na rua, cuidando de crianças, fazendo ronda de rua, e não é isso. O Conselho Tutelar, ele tem um papel que é de zelar pelo direito de quem tem o real papel de cumprir o direito dessa criança e adolescente. Respondido, Neto. Vamos para a nossa terceira pergunta. Neto, em uma relação entre um adulto, seja ele homem ou mulher, e um adolescente, seja ele menino ou menina, qual a medida que o Conselho Tutelar deve tomar? Fique à vontade, Neto. Na questão de abuso, JC, é assim, a questão de hoje, o Conselho Tutelar, ele faz parte de uma rede, né? Ele tem uma função de engrenar essa rede. E na questão do abuso, o Conselho Tutelar é uma das portas que esse pessoal pode vir perguntando, que pode vir nos pegar informações. Na questão do abuso, quando chega até nós, lá do Conselho Tutelar, uma criança ou adolescente que foi violada sexualmente, o primeiro passo é simplesmente a gente pensar na criança ou no adolescente, que tem os primeiros procedimentos, que é orientar a família a procurar o mais rápido possível o hospital, pensando na saúde, tanto mental, tanto psicológica dessa criança, porque na maioria dessas violências, ela pode vir gerar uma gravidez indesejada, ela pode vir trazer também algumas doenças. Então, o primeiro passo que a gente orienta a família é sim procurar o hospital. Depois desse passo aí, a gente vai orientar a família a procurar a polícia, a delegacia de polícia civil, aonde lá vai ser todo feito um processo de exame, de perícia, e aí já é uma questão que vai ficar da polícia civil, já como é uma questão crime, então o crime quem cuida é a polícia, já vai ficar a carga da polícia. Porém, se o caso chegar no Conselho Tutelar, mesmo a gente orientando o pai e a mãe na delegacia, e a mãe não for, o Conselho Tutelar, ou ela ainda ou não, tem por obrigação, como fala no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é de encaminhar a notícia de fato ao Ministério Público. Neto, em uma cidade como Xique-Xique, onde todos conhecem todos,
Muitas vezes, nesses casos, o conselheiro tutelar faz vista grossa? JC, acredito que não. Até porque o conselho tutelar, ele funciona de forma colegiada. Então não tem como. Pode ter algum conselheiro ali no momento, ter um entendimento diferente do outro. Mas durante esse colegiado, eu vou falar do colegiado que eu estou participando, geralmente durante esses 4 anos agora que está se finando, sempre na hora do conselho tutelar, sempre teve as mesmas ideias, sempre a gente buscou analisar todos os casos e ver o melhor caminho para ser tomado, para que seja solucionado aquele caso, entendeu? Mas vista grossa não. Neto, você está finalizando o seu primeiro mandato no Conselho. Você, nesses 4 anos, já recebeu várias denúncias nesse sentido, Neto? Sim, JC. Recebemos muitas denúncias. Infelizmente, né? O nosso município hoje, muita gente ainda não tem a real noção de quantos casos vêm, principalmente de abuso, de violência, na verdade, sexuais. Hoje, nós lá no Conselho Tutelar, já devido à demanda, essa demanda ser alta, a gente já provocou vários órgãos, como a Secretaria da Infância e da Mulher, como a Secretaria de Assistência Social, como o CREA, os CRAs, para que se fizesse uma reunião pensada, votada, para fazer uma forma de como fazer um trabalho de prevenção para diminuir esses casos. Respondido, Neto. Vamos para a nossa 4ª pergunta. Neto, muitas pessoas têm feito muitas denúncias nas redes sociais, criticando uma grande quantidade de adolescentes frequentando bares e festas à noite. O que o conselheiro tutelar deve fazer para inibir isso? Crianças e adolescentes podem estar em bares, mesmo acompanhados dos seus pais? Fica à vontade, Neto. Boa pergunta, novamente. Essa é uma questão que a gente vem sendo questionado diariamente dentro do nosso município. A lei, a Constituição, ela fala que o que é proibido é a venda e o fornecimento de bebidas, quanto de bebidas e como de cigarro para adolescente. Então, como é proibido é a venda, e isso é um crime hoje, constituído por lei, então o Conselho Tutelar, ele não pode chegar dentro de um bar e simplesmente chegar e tirar um pai e uma mãe que está com uma criança ou com seu filho ali no bar. Acrescentar também, JC, que geralmente quando a gente vai nas palestras, aí sim a gente faz um trabalho de orientação com as mães, mostrando o perigo que é estar levando aquelas crianças para os bares, mostrando para ela que ela é uma responsabilidade dela. O Conselho Tutelar faz trabalho. Também o Conselho Tutelar, você perguntou das atribuições, também o Conselho Tutelar a gente orienta a dono de bares. Inclusive, nesse mandato a gente fez várias reuniões com dono de bares, com promotores de eventos, nesse sentido, orientando sobre a questão da venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Haja vista também que, devido à alta demanda da população, juntamente com meus colegas no colegiado, decidimos provocar o Ministério Público. Através do Ministério Público, foi provocada a Vara da Infância e Juventude para que se baixasse uma portaria. Dentro dessa portaria, inclusive o juiz, ele determinou que crianças e adolescentes teriam um tempo determinado para estar com seus pais acompanhados em alguns bares. Inclusive lá nessa portaria vem dizendo que tem que fiscalizar. E lá o Conselho Tutelar não está dizendo que vem fiscalizar, porque não é um trabalho, não é uma atribuição do Conselho Tutelar. Lá já vem dizendo, quem tem o direito de fiscalizar é quem tem o poder de polícia, seja ela polícia militar, polícia civil. A gente sabe que hoje nosso município é bastante extenso. Infelizmente, a corporação nossa aqui ainda, para a nossa população, a gente sabe que é pouco, tem muitas festas, muitos bares, muitas, como é que se diz? Muitos eventos hoje no nosso município. Ao mesmo tempo, o nosso município hoje tem um território bastante extenso, não tem como a polícia cobrir tudo. Então, infelizmente, isso aí acaba atrapalhando um pouco esse tipo de fiscalização. Neto, os seus colegas candidatos que já passaram por aqui, eles me responderam aqui essa pergunta aqui. Eu gostaria de ouvir do conselheiro
Neto, o conselheiro tutelar tem esse poder de impedir que mães estejam com crianças de colo em bares? JC, anteriormente até falei um pouco, não tem como, porque o pai e a mãe, ele é quem é responsável pelaquela criança, ele é quem tem todo o direito sobre aquela criança ou adolescente. Haja vista, que nem eu falei anterior, a gente faz um trabalho de orientação com as famílias, inclusive quando chega algumas denúncias, que chega até o Conselho Tutelar, que a gente, de violações de maus tratos, de violência, que às vezes já vem incluído com mães e babares, com crianças, a gente no ato do atendimento, a gente já faz essa orientação, mostrando o real perigo de uma mãe levar uma criança para o bar, ou para uma festa, ou qualquer que seja, porque a gente entende, não é o conselheiro tutelar que fala. As leis, quando elas são feitas, elas geralmente é baseada em estudos. E lá nos estudos diz que uma criança no bar, às vezes, pode prejudicar tanto seu desenvolvimento físico como psicológico. Principalmente, geralmente hoje, quando você vai no bar, tem barulho, tem som alto, e ali pode vir prejudicar essa criança até na audições. Então, infelizmente, o Conselho Tutelar ele não pode chegar em um bar e tirar a mãe, porque a lei diz que é proibido beber, vender e fornecer bebidas alcoólicas para criança e adolescente. Não é proibido a criança e o adolescente consumir. É proibido vender e fornecer. Então, os ambientes de estabelecimento, mais uma vez aqui, até aproveitar a oportunidade, pedir encarecidamente que todos donos de bares, promotores de eventos, tenham essa consciência, que nos ajude a nós, o município, que não forneça bebidas para crianças e adolescentes. Respondido, Neto. Vamos para a nossa última pergunta. Neto, sabemos que é proibido por lei crianças e adolescentes fazerem o uso de bebidas alcoólicas. O proprietário de bar e de mercado que vende bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes devem ser punidos dentro da lei? Qual a função do conselheiro tutelar, Neto, nessa situação? Fique à vontade. JC, mais uma vez, boa pergunta. Hoje, no estatuto, ele traz que o dono de bar que fornecer e vender bebidas alcoólicas para criança e adolescente, ele pode pegar de 1 a 20 salários mínimos. Inclusive, ele pode, consequentemente, ele fazendo essa prática, depois de ser notificado, ele pode ter seu estabelecimento fechado. Agora, como eu disse anteriormente, isso depende muito da fiscalização. E quem tem o poder de fiscalização quem eu falei, é quem tem o poder de polícia. Infelizmente, o Conselho Tutelar não pode fazer esse tipo de fiscalização. Não é atribuição do Conselho Tutelar, na verdade. Neto, você sendo reeleito conselheiro tutelar, você pretende agir com mais rigor com proprietários de bares e mercados que vendem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes? JC, o que eu posso falar aqui agora é que o que a gente pode fazer é o trabalho que a gente já vem fazendo, que é de orientação. Inclusive, essa orientação ela é benéfica para o próprio dono do bar, para o próprio dono do estabelecimento. E o dono do bar, ele acatando essa orientação, ele evita de tomar uma multa e, consequentemente, ele também está ajudando a nossa sociedade, que ele não está vendendo e fornecendo bebida para os nossos adolescentes e nossas crianças. Nesse primeiro mandato que você está, você tem ido em muitos bares, comércios, fazendo essa orientação? JC, sim. Foi uma pauta que a gente botou desde quando a gente entrou no Conselho Tutelar. Já visto que a gente foi procurar, né, onde a gente podia ir, onde a gente podia orientar. E dentro dessa pesquisa, a orientação foi o que a gente viu mais viável. Inclusive, no primeiro mandato da gente, quando a gente entrou, a gente saiu no carnaval, em barracas, colocando panfletos, orientando o dono de barracas para que não vendesse bebidas alcoólicas para a criança e adolescente. Inclusive, nos bares também, a gente foi em todos os bares daqui de Xique, praticamente. Orientamos o dono de bares, fizemos reuniões, mais uma vez, com promotores de eventos,
inclusive com a parceria da Secretaria da Infância e Juventude, que cedeu o espaço. Naquele momento a gente fez lá uma reunião, explicamos o que estaria em lei, explicamos o que poderia vir a acontecer, e é esse trabalho aí que a gente pode fazer. O conselheiro tutelar, JC, ele tem um manual, e esse manual é o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente não pode fugir dali, até porque se a gente sair dali, a gente vai estar usurpando o dever e o poder do outro que está ali fazendo parte da nossa rede. Neto, estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Você tem aí 1 minuto e meio para suas considerações finais e fazer a sua campanha, Neto. Fique à vontade. JC, mais uma vez, agradecendo aqui você pelo convite. Vou aproveitar aqui o espaço, né? A audiência sua aqui. Falar agora com o eleitor. Agradecer primeiramente, externar aqui meu sentimento de gratidão a todos, aqueles que vêm aí me dando uma força, que vêm mandando mensagem para mim, e dizer que no dia 1º de outubro, vote 571, Netinho Cruz. Aproveitar também, JC, que agora, recentemente, hoje, inclusive, recebi uma notícia que algumas pessoas estavam espalhando por aí que eu tinha desistido da campanha. Queria falar aqui para você, aquele que escutou isso não é verdade, isso é mentira. E se alguém estiver fazendo isso é de má fé. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos pela força, pelo carinho e pedir que dia 1º de outubro venha para o Colégio Municipal Centro Bonfim, venha para o Anita de Carvalho, faça a sua escolha, seja de mim ou seja de qualquer outro candidato, faça exercer seu papel de cidadão do município, ajude ao Conselho Tutelar. Mais uma vez, Netinho Cruz, 571. Netinho, seu tempo esgotou. É isso aí, meus amigos, estamos finalizando mais um programa Bate-Papo Semanal. Tenham todos uma boa noite e até mais. Muito obrigado, Neto. Boa sorte.